Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de agosto de 2024, hoje é terça-feira e começaremos o episódio de hoje com elefantes. Sim, elefantes, por que não elefantes? E a história desses elefantes todos pode começar por vários caminhos, mas eu acho que eu vou começar pelo caminho mais inusitado, relembrando aqui uma história pessoal aqui do casal. De 2007 a 2010 eu trabalhei para uma empresa grande, a Microsoft, e a gente fazia todo ano um evento muito bacana, na verdade um evento na época muito inovador. Imagina, 2007 eram eventos focados, centralizados no tema da experiência do usuário, UX, como a gente chamava na época, não é? Isso agora eu sei que 15, quantos anos depois disso, meu Deus do céu, 17 anos depois disso, agora já virou uma profissão, já tem profissionais da área, mas naquela época, puxa, era um assunto bastante provocativo, bastante inspirador, e aí todo santo ano lá ia eu para Las Vegas, trabalhar a beça sem nenhuma esperança de, não, esperança de nada, porque eu ir para Vegas é um desperdício dos maiores, porque 1, eu não jogo nada, 2, eu não bebo, 3, a vida noturna não me interessa em absolutamente nada, né? Lógico, tem shows, tem bons restaurantes, claro, mas eu não ia me deslocar até o meio do deserto de Nevada, né, para assistir algum Cirque du Soleil ou algum circo, não, mas de qualquer maneira eu acabei indo 3 vezes, magnífico, com parceiros de trabalho, super bom, aprendi pra caramba, acabei conhecendo um pouco ali, mas uma coisa eu não conheci e minha mulher conheceu. Na última ocasião, acho que na 2010, acho que foi mais ou menos por aí, eu já estava com a minha mulher, e quando eu falei, olha, tem uma viagem para Vegas de novo, ela falou, dessa vez eu vou com você. Eu falei, mas você não joga e você também não bebe. Não, mas eu quero conhecer, acho que enquanto você fica lá trabalhando, eu falei, é verdade, eu não vou poder te fazer muita companhia. Não, eu vou ficar para lá e para cá, eu vou ver as lojas, eu vou ver... Ok. E ela encontrou uma coisa completamente inusitada, que é uma obra... uma obra literária, não de grande monta, né? Na verdade é um livretinho, chamado Vegas para quem não aposta, só faltava vir com página em branco. Não, pois bem, ali tinha várias atrações turísticas para quem não é atraído por esse mundo diabólico da tentação, e ela levou o livrinho debaixo do braço e ela acabou uma vez chamando um táxi, pediu, por favor, me leve no Museu Atômico de Vegas. O taxista, comprovando o quanto essa atração era completamente inusitada, o próprio taxista não tinha ideia, ele nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca tinha pedido para levar. Pois bem, existe em Las Vegas um museu de testes atômicos. Aliás, ele é tão fora de mão, tão completamente desconhecido, que a hora que ela acabou o passeio, ela não conseguia mais táxi de volta. Na época não tinha Uber, né? Mas, pois bem, eu acabei procurando hoje de manhã mais informações a respeito, achei o site, vou passar para vocês podem inclusive conhecer a Miss Bomba Atômica da década de 50, vestida de nuvens, que coisa poética, não é? Mas o que eu não achei no site do Museu Atômico de Las Vegas, agora um pequeno parêntese, por que um Museu Atômico em Las Vegas? Porque os militares completamente destrambelhados, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, estavam fazendo testes nucleares à torto e à direito, e os militares americanos escolheram o deserto de Nevada. Então os hotéis tinham inclusive pacotes, né, ali mostrando gente sentada numa cadeira de sol, né, tomando ali drinks com óculos escuros, observando cogumelos atômicos ao fundo. Eu não sei exatamente a distância, se dava para ver algum cogumelo ou não, certamente um clarão no céu. Não sei se o pacote incluía banhos de radiação involuntária, não tenho a menor ideia se as pessoas morreram de câncer ou não, mas tanto faz. Mas ok, então é por isso que tem um museu atômico em Las Vegas, porque os milicos completamente delirantes acharam que você podia testar, sei lá, ogivas nucleares, né, no meio do território americano. Pois bem, então ela foi a esse museu e ela me contou uma coisa que infelizmente eu não encontrei no site, aliás eu não encontrei em nenhum lugar. Ela contou para mim que logo na entrada tinha um cartaz, um pôster, né, um texto com elefantes de guerra. Por quê? Bom, ok, primeiro, elefantes de guerra? Sim, elefantes de guerra. 2, por que elefantes de guerra no Museu Atômico? Porque, veja, quando surgiram os elefantes de guerra,
eles provocaram um desequilíbrio, uma assimetria tão brutal, né, no que era considerado, sei lá, modos um pouco mais civilizados de combate, que os caras resolveram fazer tratados. Espera um instante só, vamos parar com essa história de elefante, veja bem, assim não é justo, sai todo mundo correndo, o cavalo faz xixi na calça, pior que o cavalo nem tem calça. Então veja, colocando ali o elefante como uma das primeiras armas de destruição em massa, né, uma das primeiras armas que podiam ser empregadas no combate, que eram de uma desproporcionalidade total. Então, fazendo uma comparação disso com as armas nucleares, e aliás é muito interessante porque hoje eu pesquisando ali no site para ver se eu encontrava esse texto dos elefantes, tal, alguma ilustração, né, eu me descobri que realmente os militares têm um senso de humor um pouco estranho, porque quando eles começaram essa corrida armamentista, né, a União Soviética se entupindo de ogivas atômicas, sei lá, vale lembrar que o maior teste nuclear jamais feito foi o da União Soviética com a bomba Tsar, que foram acho que alguns gigatons, uma bomba de hidrogênio, né? Isso deve ter provocado um transtorno atmosférico tão colossal que resolveram parar com essa bagunça, não é? Mas então com todo mundo acumulando aí montanhas e montanhas de ogivas, que algumas delas já até se perderam, porque a União Soviética foi para o saco e ninguém está cuidando de onde vai parar o seu plutônio. Mas uma das justificativas para essa completa insanidade, né, de você acumular arsenais que podem destruir a vida no planeta inúmeras vezes, era uma política, entre aspas, isso é uma política, da destruição mutuamente assegurada, do tipo, se você ameaçar soltar uma bomba atômica na minha direção, eu vou soltar uma chuva, uma tempestade, não vai sobrar pedra sobre pedra. O que é já que a gente está falando de Las Vegas, né, é apostar com a vida de alguns bilhões de pessoas em nome não sei do quê. Né? E, aliás, esse em nome do não sei do que vai ser muito útil daqui para frente, já a gente fala. E essa fabulosa estratégia de destruição mutuamente assegurada tem como acrônimo, né, como abreviação, MAD, M-A-D, louco, né? Louco. E não estou falando daquela revista de humor maravilhosa da década de 70, estou falando de louco de pedra, que é o que esses milicos realmente são. Mas, pois bem, elefantes. E por que eu fui lembrar dessa história de elefantes? Porque hoje me caiu no colo um artigo novo de um site de ciência, história, que eu gosto bastante, que é o Conversation, vou dar o link para vocês, como sempre, onde ali ele falava de Aníbal. Não Aníbal trouxe o trombone, um grupo cultural da década de 80 paulistano, mas Aníbal, um líder cartaginês. A gente já falou aqui de Cartago recentemente, quando a gente mencionou como o Líbano e os cedros do Líbano, aquelas árvores com aquela madeira espetacular, né, acabaram propiciando a expansão pelo Mediterrâneo dos fenícios. Os fenícios moravam naquela região, o fizeram barcos extraordinários, né, porque tinham propriedades incríveis, os mastros não quebravam, uma coisa magnífico. Né, e aí eles conseguiram, inclusive, fundar Cartago. Cartago acabou se tornando a arqui-inimiga de Roma, não é? E o que é muito interessante aqui, que isso também vai ter a ver com... Acho que eu vou conseguir fazer umas costuras boas. Pois bem, a Roma já tinha batido cabeça com Cartago, e aí tem a Segunda Guerra de Cartago com Roma. O Aníbal, que era um líder especialmente capacitado, estratégico, um general admirado até hoje, o que ele fez? Ele falou, eu vou pregar uma peça nesses romanos, eu vou atacar por onde eles menos imaginam, ou seja, pelas costas. Ele invade a Espanha, não tinha Espanha, claro, não tinha Espanha nenhuma, você tinha cidades ali, né? Ele vai atravessando a Espanha com um exército bastante expressivo e com elefantes de guerra. Ok? Não sei como é que ele fez para atravessar o Mediterrâneo cheio de elefantes, não tenho a menor ideia, prova de que realmente os conhecimentos navais dos fenícios eram muito avançados. Pois bem, ele desova lá um monte de elefantes na Espanha e ele vai subindo até o começo do que hoje é a Itália, ele atravessa os Alpes com elefantes. Eu não atravesso os Alpes, mas nem de helicóptero. O cara atravessou com elefantes, muitos elefantes morreram, claro, mas chegaram elefantes suficientes para ele simplesmente apavorar os romanos, que imagina, nunca tinham visto, os cavalos quase infartaram, sai todo mundo correndo. Não foi um sucesso retumbante, porque os elefantes também se assustam, né? Vou fazer um parêntese aqui, eu estou tentando achar onde que eu vi
um artigo muito interessante sobre o uso hindu dos elefantes de guerra, né? Os elefantes de guerra podem ser realmente armas formidáveis, né? São enormes, podem pisotear todo mundo, mas se você não treinar o bicho, ele também assusta. Ele não gosta de ser, sei lá, levar uma lança nas partes pudendas, não gosta de se machucar, ele vai espanar, vai pisotear todo mundo. Então, os hindus foram desenvolvendo o treinamento militar dos elefantes para que eles tivessem um pouco mais de fleugma, um pouco mais de presença de espírito, não é? Então, Então, porque elefantes realmente não são animais que são propensos a esse tipo não, esquece, você tem que realmente treinar. Pois bem, ele conseguiu infligir várias perdas, várias derrotas aos romanos, ele não conseguiu chegar até Roma, mas pronto, ele já garantiu o seu lugar na história usando elefantes como uma arma de guerra e outras táticas militares, etc. e tal. E eu vou conectar isso com uma coisa que também caiu, acho que ontem ou anteontem no meu colo, um artigo, acho que da própria BBC, se eu não me engano, é sobre um arrependimento para a vida inteira. Né, vocês devem ter visto o filme Oppenheimer, que é aquele cientista alemão, né, que acabou participando da construção da primeira bomba atômica, do projeto Manhattan, é bastante conhecido. Eu vou dar um link para vocês verem o vídeo original, em que na hora que ele vê a primeira explosão, que é um teste, não foi em Nevada, onde é que foi? Já esqueci onde é que foi o teste. Mas o que acontece é que ele, quando vê aquela explosão, ele era um cara muito erudito, ele vai falar, olha, eu sou Vishnu, criador do mundo, destruidor do mundo. Ele percebe que realmente ele abriu a caixa de Pandora, ele criou alguma coisa que jamais deveria ter saído do papel, né? E aí ele percebe o peso sobre as suas costas. Mas quem também sentiu um peso sobre as suas costas para o resto da vida foi o Einstein. Por que o Einstein? Porque ele desenvolveu a teoria da relatividade, que na verdade é o que, né, que permite calcular toda essa zona toda? Não, porque ele estava ainda na Alemanha nazista, e aí ele estava percebendo o crescimento do antissemitismo, a coisa toda militar nazista, e aí junto com outro cientista também, acho que de origem judaica, já esqueci o nome, Sinar, desculpem, minha memória não é de elefante, literalmente, né? E aí eles resolvem, cara, a gente tem que avisar os americanos que se os nazistas botarem a mão na tecnologia nuclear, se eles desenvolverem uma bomba atômica, acabou, né? Os nazistas vão conquistar tudo. E aí eles juntos, o Einstein escreve ali, assina uma carta para o presidente americano, uma carta que inclusive ele vai entregar em mãos, falando, cara, pelo amor de Deus, se os americanos não fizerem nada a respeito, se vocês não saírem na frente na corrida atômica, essa guerra está comprometida. E o que acontece? Isso deu uma origem ao projeto Manhattan, vocês já viram um filme, é um projeto de bilhões de dólares, né, que acabou culminando, né, nos primeiros e únicos usos até agora de ogivas nucleares em eventos, usos táticos, vamos chamar assim de uma maneira, né, para a gente esquecer que simplesmente 100 mil pessoas foram vaporizadas em Hiroshima, 100 mil em Nagasaki, num piscar de olhos todo mundo virou plasma, basicamente, né, plasma e depois gás carbônico. E aí o que acontece é que quando Einstein percebeu, né, o que ele tinha deslanchado, sobretudo porque o receio que ele tinha de que os alemães estivessem muito avançados na questão nuclear era infundado, porque os alemães estavam super atrapalhados, precisavam de água pesada, o negócio não estava tão avançado assim, era perfeitamente possível que os alemães não conseguissem fazer nada a tempo, não é? E ele acabou, sem querer, acelerando as coisas e deu no que deu. Então, temos aí um caso de um cientista, né, que acabou precipitando a história num rumo bastante... criando um novo elefante de guerra, né? É o elefante no meio da sala. Então, tinha um elefante no meio da sala do Einstein, que era justamente o cara ter convencido uma nação que até então estava muito relutante, né? Ela fala, ok, tá bom, vamos lá, né? E a gente tem isso até hoje, ameaçando todo mundo. A gente, né, morre de medo que a qualquer momento o Putin ache justo, perfeitamente justificável, você apertar algum botão lá com um monte de letra em cirílico, né, e mandar a Ucrânia para o espaço. O Stalin já tinha matado os caras de fome uma vez, por que não fazer isso de novo? Não é? Então, pois bem, era isso que eu tinha para comentar sobre elefantes, mas eu quero, na verdade, falar sobre uma outra arma, uma outra revolução
em termos bélicos, uma outra revolução em termos militares, de império, de conquista, de vitórias, que é uma revolução, digamos assim, das ideias. Né? O autor do livro que eu estou lendo agora, o Harvey Whitehouse, aquele livro que eu estou sempre mencionando aqui, que chama, como é que chama mesmo, meu Deus do céu? Heranças, né? A origem evolucionária do mundo moderno, que eu já comentei com vocês aqui, que ele compara várias culturas do mundo inteiro, ele vai morar na Polinésia, ele vai entrevistar gente no Iraque, para tentar ver o que tem em comum em todas as culturas humanas. Ele chega em 3 pilares básicos, que é a conformidade, a gente já comentou isso aqui, o tribalismo e também a religiosidade. E aí eu já comentei com vocês aqui que no capítulo religiosidade, que eu tentei não me empolgar muito, vocês sabem que a minha relação com o tema é um pouquinho, digamos, imprevisível. Uma das coisas que apareceu é que em um certo ponto da história, né, em vários lugares diferentes, começam a surgir religiões parecidas. Parecidas porque todas tinham pombo e tinham Virgem Maria. Não. Religiões chamadas moralizantes. Porque até então, o que você tinha, e ainda tem em vários lugares do mundo, são, sei lá, deuses que não estão nem aí com você. Você faz o que você bem entender, certo? Ele não está preocupado se você está pelado, se você não está, quem você eventualmente propiciou prazer ou não, né? Não está nem aí. Os deuses de antes estão lá tocando a vida deles. Se você quer eventualmente pisar no calo de um deles, derrubar uma árvore, sei lá, botar fogo na Amazônia, aí os caras podem ficar nervosos, aí você tem que fazer oferendas para ver se os caras não vão se vingar de você. Mas não passava disso, né? Em muitas culturas, como por exemplo o mundo grego, que tem um monte de deuses que estão lá, parece uma novela das 8, parece Big Brother, está todo mundo pegando todo mundo, os caras não estão nem aí com os humanos, né? Eles de vez em quando, sei lá, o Zeus se interessa por algum orifício distraído, algum glúteo um pouco mais suculento, e aí, bom, aí tem, mas de restos os deuses estão lá tocando a vida deles. E aliás, a própria questão do pós-vida não é uma questão para os gregos. Vale lembrar que o termo letargia, isso eu aprendi outro dia na newsletter do Merriam-Webster Dictionary, o dicionário Merriam-Webster tem uma newsletter excelente. Eu descobri que letargia, que é esse estado que você fica assim, depois de assistir um monte de vídeo de 30 segundos, né, no TikTok, o estado que você fica depois de assistir 25 episódios de uma série, né, que descobri que não valeu a pena, esse estado de letargia, a palavra vem do rio Letes, porque para os gregos, a hora que você morria, né, você tinha um barqueiro que te levava para o outro lado do rio, mas tinha um rio chamado Letes, na entrada do inferno, que você tinha que tomar água ali, na hora que você tomava a água do Letes, você perdia completamente a memória do que você tinha vivido e, formatou o disco, zerou, vida que segue. Então os gregos não precisavam se preocupar com o que os mortos pensavam a seu respeito. Né? Se tinha alguma pendência, alguma coisa mal resolvida, né? Não iam fazer uma mesa branca, porque os caras tinham tomado, eles estavam no estado de letargia, eles tinham esquecido tudo, que é uma coisa espetacular. Mas vamos voltar. Num certo momento, né, algumas centenas de anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, começam a surgir religiões moralizantes, onde você tem algum tipo de divindade que, por alguma razão obscura, resolve encher teu saco com o que é o certo e o que é o errado. Então você tem o budismo, né, que é super moralizante, você tem o confucionismo, você tem o zoroastrismo, você tem o judaísmo, né, começam a surgir essas religiões, o que é muito interessante, que são religiões portáteis, né, porque normalmente os deuses antes, essa é a montanha do deus tal, aquele é o mar de Iemanjá, aquele, sei lá, se você saísse fora de casa, você deixava os deuses para trás, o que é uma coisa um pouco angustiante, não tinha nenhum deus assim que fosse multinacional por enquanto, não é? Os gregos já tinham os deuses, mas os gregos não estavam nem aí. Mas, então, essas religiões têm essa questão de, olha, eu posso estar em qualquer lugar, né? Eu ajoelho, rezo para Meca, ou seja o que for, né? E então tá tudo bem, porque então começam a surgir essas religiões moralizantes, tem um discurso todo de axialidade, porque é como se fosse um eixo de monoteísmos, de coisas parecidas que surgem, isso eu já tinha acho que comentado, mas o que é interessante aqui é que quando o autor, o Harvey, está falando sobre, por exemplo, tribalismo, aquilo que faz com que, sei lá, se você percebe que tem uma ameaça contra a sua família, né, ou se tem uma ameaça contra a sua tribo, você vai defender com unhas e dentes, né, porque alguém vai falar, não, eles vão estuprar as suas mulheres. Aliás, essa história de estuprar as mulheres,
Acho que até hoje funciona para todo tipo de pavor da esquerda, da direita, supremacia branca, qualquer outra coisa. Todo mundo fala, não, vão estuprar as suas mulheres. Aí fica todo mundo apavorado e pronto, aí pega em armas e tal. Então, o tribalismo explicava quando, de repente, um comportamento humano que é o que é chamado de fusão da identidade. A sua identidade pessoal se funde com uma identidade maior do seu clã, da sua família, da sua tribo, e aí você vai cometer atos que você jamais cometeria se tivesse com a cabeça fria, né? Sei lá, assassinar pessoas, sacrificar sua própria vida, não é? Ok, isso é perfeitamente explicável. Mas o que começa a ficar meio misterioso é quando surgem impérios. Impérios, exceto o Império Brasileiro, que nunca foi império nenhum, não sei porque que o Dom Pedro era imperador, porque império é quando você invade um outro território, né? Quando você é rei do seu próprio quadradinho, então você só é rei. Você conquistou o Paraguai? Não. Você conquistou Bolívia? Não. Então você é só um rei, então para de encher. Mas império de verdade é quando você invade, certo? Certo. Então começa essa história de vários impérios, o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Egípcio, não é? Mas normalmente nessas horas, quando, sei lá, a justificativa para uma expansão dessas ok, você está fazendo isso em nome do rei. Ok, beleza, né, o rei mandou, a gente faz. Mas começam a surgir coisas um pouco mais estranhas, né? E, aliás, por uma extrema coincidência, hoje de manhã eu estava ouvindo o The Rest is History, que é um episódio, é um podcast em inglês, e eles estavam falando sobre um tema que eu não sei se me interessa tanto assim, sei lá eu, né, que afinal é a história da, sei lá, da Guerra dos 100 Anos, do Henrique V contra a França, blá, 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 blá. E aí, o que é muito interessante é que ele abre o episódio com um trecho de Shakespeare, em que o rei Henrique V, que é um rei guerreiro, espetacular, tal, ele está falando com os soldados para instilar nos soldados coragem, aquela capacidade de você superar seu próprio medo, sua própria autopreservação. E aí, no final, ele fala o seguinte, olha, elevem os seus espíritos e avancem gritando, Deus por Harry, que devia ser o rei, provavelmente, pela Inglaterra e por São Jorge. Ok, o rei da Inglaterra existe. Agora, Deus não necessariamente, a Inglaterra também é uma abstração, e o São Jorge, ok, a gente já falou bastante do São Jorge aqui, a história é bastante complicada. O que o Harvey está insinuando é que surge uma coisa completamente nova, que é a nossa capacidade de se identificar não com uma família, não com um clã, não com a cidade onde você vive, né, não com, sei lá, com o seu cercadinho, mas se identificar com causas completamente abstratas. Na hora que você vai falar, olha, que é o que acabou de acontecer na Alemanha, né, numa cidade que, aliás, é uma ironia, a cidade de Zöllingen é uma cidade muito conhecida pela cutelaria, né, aí um rapaz de origem, eu não lembro se era síria, se ele vinha do Iraque, eu não sei, né, o rapaz pega uma faca, extrema ironia, que é o grande orgulho da cidade, e sai esfaqueando gente à torto e à direito, velhinhas, cortando a garganta de crianças e tal. Em nome do que você faz uma coisa dessa? Em nome de uma jihad, de uma guerra santa. Então surge em algum momento na humanidade uma capacidade estranhíssima, né, que imagina, os chimpanzés são incapazes disso, bonobos, né, imagina, elefantes menos ainda, né, que é você se sacrificar, ou se você se identificar com uma coisa que é fora desse mundo, que é uma coisa que é sagrada. E o princípio é mais ou menos o mesmo, né? A hora que você se identifica com uma coisa sagrada, você tem os inimigos da fé, ou os inimigos do comunismo internacional, ou os inimigos, seja lá do que for, da raça branca, né? Então, se você tem esse princípio sagrado absoluto, né? Se só existe um princípio e ele é absoluto, né? Ele é eterno, etc. e tal, então quem está contra, tem que eliminar, porque se é absoluto, né? O cara é um traidor da nação. A gente já falou aqui também do quanto foi perturbador, né? Quando de repente a França, naquela história de tentar derrubar a monarquia, ela começa a falar, não, você é um traidor da nação. Em nome da nação, desculpa, quem que é nação? A nação é todo mundo. Mas eu sou rei, mas eu também sou francês. Não, você, mas o clero também é francês, nasceu aqui, é teu vizinho. Não, mas eles não são a nação. Desculpa, quem é a nação?
né, que é uma coisa que você vê em discursos de Bolsonaro, Lulas, Putins, né? Os caras estão apelando para abstrações, para você fundir a sua identidade com uma coisa completamente esotérica, completamente impalpável e que é absoluta. Então você vai ser capaz de sacrificar a sua vida, né, capaz de promover dor e barbárie em nome de alguma coisa muito maior que você. E aí a gente volta inclusive para a questão de Aníbal e Cartago. Eu já devo ter comentado uma vez que eu estava ouvindo The Rest is History sobre as guerras cartaginesas, não é mesmo? Né, que o que acontece é que até então, como é que funcionava a guerra? Sei lá, tem uma disputa qualquer por algum tipo de recurso. Aí um vai lá, bate no outro, bate, e aí se ele perder ele volta, se ele ganhar ele fica. Né? E aí, ou então volta para casa e fala, não me enche mais o saco. Aí o cara vai lá, bate, fica essa coisinha de ginásio, certo? Certo. Mas o que acontece é que quando Roma é criada, Roma é diferente, porque Roma meio que cabe todo mundo, né? Roma foi criada justamente por marginais, gente que estava fora completamente da sociedade, né? É uma cidade criada arbitrariamente, num lugar arbitrário, quem quiser participa, né? O Império não tem uma história gloriosa, né? Não saiu do chão, não saiu da axila de não sei quem, não, ele começa justamente como um saco de gatos. Né? E o Império Romano, à medida que ele se expande, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, olha, a gente tem aqui um exército profissional, são todos cidadãos romanos, eles lutam em nome de Roma, né? É o seguinte, se você quiser participar do nosso império, nós estamos aqui com o nosso exército, se você quiser participar vai ser maravilhoso, você vai ganhar muito dinheiro, você pode contar com o apoio do meu exército profissional, você pode mandar soldados para cá também e tal. Agora, se você fizer marola, a gente simplesmente vai devastar absolutamente tudo. Ah, ok. Então, o império foi crescendo. O império foi crescendo e qualquer um podia, no final, depois, sobretudo depois de, como é que chama? Adriano, né? Todo mundo podia ser romano, não tinha um teste de sangue, de DNA, de nada, né? Você podia ser um escravo, poderia ser um escravizado poderia ser libertado e se tornar, né, um romano, zero problema. Então veja essa questão não só da diversidade, mas de todos, não importa a sua, sei lá, origem, a sua cor, né? Você é um romano. Ponto. E você está lutando por Roma e os batalhões de Roma levam um estandarte com a águia romana. Né, que sim, você está lutando em nome de Roma. Que diabo é Roma? Não sei, não, é a cidade? Não, é muito mais do que isso. Né, vale a pena você morrer por Roma. Quando Cartago se depara com os romanos, a regra do jogo mudou. Porque Cartago, normalmente, quando ela precisava fazer guerra, ela contratava mercenários. Mercenários tem duas questões aí. Primeiro, você precisa de dinheiro para pagar os caras. Né? Se você parar de pagar os caras, eles vão se virar contra você, que é o que acabou acontecendo com Cartago. Cartago não tinha mais grana, os mercenários ajudaram os romanos a destruir Cartago. A segunda questão é que o mercenário, cara, desculpa, ele está ali para fazer um troco, né? Ele quer ir embora. Se a guerra estiver ruim, ele põe um chapéu na cabeça e vai embora. Não estou nem aí. Agora, os romanos lutavam em nome de uma causa maior. E isso acaba criando, né, um poder inacreditável e que a gente vê até hoje quando você trabalha numa empresa que você tem que bater, né, no peito e dizer que você vai defender, sei lá quem, a Microsoft, a Apple, até a morte. As próprias marcas, a própria Apple vira um culto, vira uma seita, né? Eu já fui muitas vezes trollado por gente que achava que eu era uma ameaça, né, ao culto sagrado da pureza eterna da Apple, do Steve Jobs, daquele me chama do Ive, lá que eu já esqueci. Uau! Então isso dá muito o que pensar. Veja, em algum momento alguém descobriu essa fragilidade humana, né, de você fundir a sua identidade com coisas que são completamente esotéricas, impalpáveis. É como torcer pela seleção brasileira ou torcer por um time. Você não conhece nenhuma daquelas pessoas, você nunca viu. Se você morrer, elas não vão perceber. Né? Mas o que é muito interessante aqui, acho que meio para a gente encerrar essa história, eu vou deixar algumas histórias para amanhã, eu vou deixar dinossauros para amanhã, vamos deixar dinossauros para amanhã, né? Mas está muito bom. Mas tem aqui, já que eu estou falando o tempo todo de evolução, nós somos primatas, claro, eu estou careca de falar. Aliás, esse livro sobre o Harvey Whitehouse é justamente isso, mostrando como muitos dos comportamentos humanos, muitas virtudes humanas, algumas que estão até naquelas 10 mandamentos lá,
Na verdade, não foi uma criação do cristianismo, do judaísmo, não foi. Não. É uma evolução de primatas que vivem em sociedade. Então, outros primatas, como chimpanzés, orangotangos, né, gorilas, sei lá o quê, eles também têm status, têm senso de retribuição, senso de justiça, eles também têm luto, eles também têm empatia. Não foi a gente que inventou, né? A gente trouxe isso de um passado evolutivo. Mas quando a gente olha os nossos primos, né, porque todos nós temos um ancestral comum, certo? Os chimpanzés e, sei lá, os bonobos, e todos, em algum momento a gente teve ali uma mamãe comum, certo? Não era a Eva, tá? Só para avisar. E o que acontece é que, veja, quando você olha para os chimpanzés têm uma capacidade curiosa para a crueldade. Eles podem se organizar em bandos e sair matando à torta e à direita por diversão. Uma coisa que a gente também parece ter, né? Uma coisa que a gente infelizmente deveria ter herdado na evolução é uma invenção dos bonobos. Os bonobos parecem muito com chimpanzé, mas não são chimpanzés. Porque o chimpanzé é encrenqueiro, é briguento, etc., resolve muita coisa na porrada, certo? Bonobos resolvem com sexo. Quando tem algum tipo de tensão no grupo, todo mundo pega todo mundo, é mãe com filho, menina com menina, cara, é uma absoluta orgia. Certo? É uma coisa linda de se ver, né? Todos os laços sociais são criados e reforçados através do sexo e do carinho. E o que eles descobriram aqui no experimento é que bonobos, quando o grupo é ameaçado, que normalmente quando o grupo é ameaçado nos chimpanzés, os caras percebem que tem gente de fora ameaçando, os caras espanam, os caras viram animais sanguinários. Os bonobos, aparentemente não, eles se juntam um pouco mais, um vai lá fazer cafuné no outro, um vai fazer sexo com o outro. Então, aparentemente, ao contrário dos outros primatas, incluindo nós mesmos, os bonobos são menos propensos a esse tipo de comportamento completamente barbárico, completamente destruidor, de sair matando à torta e à direita em nome de seja o que for. Então, parabéns para os bonobos, quem sabe a gente se equivocou, quem sabe o ápice da criação não somos nós. Eu já achava que era um polvo, né? Eu já achava que o polvo era um bom candidato a ápice da criação, né? Agora eu já estou achando que bonobo, olha aí, o cara não continua no paraíso, né? Se ele sair de lá, a culpa é nossa. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pelo carinho, pela atenção aos 14 super raríssimos que nos apoiam materialmente todo mês. Um grande abraço e até amanhã.